Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao verso de número 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Amados, a palavra a qual Deus tem colocado no meu coração para falar com você nessa noite é a respeito da cegueira espiritual. Nós podemos olhar para a nossa vida espiritual nos dias de hoje e chegarmos a uma conclusão de que está difícil. Está difícil você enxergar, está difícil você contemplar a glória de Deus, está difícil talvez você ver o agir de Deus. E se para nós que servimos a Deus tem se tornado tão difícil, imagine para os incrédulos, imagine para aqueles que não creem, imagine para aqueles que não têm Cristo na sua vida, a qual ilumina o seu coração. O apóstolo Paulo, ele vem falando aqui a respeito do Deus deste século que cegou o entendimento das pessoas. A cegueira espiritual, ela impede as pessoas de verem a luz do evangelho. A cegueira espiritual, ela impede as pessoas de contemplar a glória de Deus. Infelizmente, muitos crentes dentro da igreja estão cegos espiritualmente, não conseguem ver o agir de Deus, não conseguem ver aí a transformação de Deus. Jesus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 14, Jesus, ele vem falando ali a respeito de dois cegos, e ele diz assim que se um cego conduzir o outro, irão cair ambos no buraco. E a cegueira espiritual na vida do cristão, na vida do crente, faz com que ele corre sério risco, sério perigo, e às vezes o perigo está diante da pessoa e ela não consegue ver, ela não consegue entender que ela está correndo risco. O diácono Elton falou algo aqui na abertura deste culto muito interessante, a qual Jesus vem falando para a igreja de Laodiceia. Jesus manda dizer para a igreja de Laodiceia que eles estavam ali se orgulhando, se gabando de si mesmos. É lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 17. Jesus fala assim para aquela igreja que eles se sentiam ricos, se sentiam abastados, e eles mesmos diziam: olha, nós não precisamos de nada, não temos falta de nada, não precisamos de nada. Talvez muitos de vocês tenham pensado assim: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Olha, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu emprego, eu
bom dinheiro guardado lá no banco, eu tenho saúde, eu não preciso de nada. Isso daí já é um indício para uma cegueira espiritual, amados. Jesus manda dizer para aquela igreja que se sentia assim, que eles eram, em primeiro lugar, infelizes. Olha, a pessoa que diz, eu não preciso de nada, ela simplesmente é uma pessoa infeliz, ela não sabe, ela não consegue ver isso. Jesus diz assim: olha, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha a cegueira espiritual aonde começa. Isaías, um profeta muito usado nas mãos de Deus, o capítulo de número 6 de Isaías, versículo de número 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim, ó: então disse ele, vai e dize a este povo, ouve, ouve e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecham os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e sejam salvos. O povo ouvia, mas tapava os ouvidos para não ouvir. O povo estava vendo, mas fechava os olhos para não verem a glória de Deus. E tem muita gente hoje em dia assim, vem para a igreja, ouve a palavra, mas faz de conta que não ouviu. Vem para a igreja, vê a manifestação do Espírito Santo, a glória de Deus sendo derramada, e a pessoa tapa os olhos para não verem aquilo que está acontecendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele vem dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, cegou a alma. Satanás tem cegado a alma de muitas pessoas. A palavra alma, ela significa psique. Psique vem do psíquico, vem da mente, e a mente, ela trabalha com o entendimento, e Satanás tem cegado a alma das pessoas. E agora é importante nós fazermos aqui, você fazer aqui uma pergunta: quem são os que se perdem? Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amados, no versículo de número 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. E quem são aqueles que se perdem? Quem são as pessoas que estão perdidas? São justamente aquelas que estão com a sua consciência fechada. Essas são as pessoas que se perdem, elas fecham a consciência delas. Amados, quantas vezes aqui na igreja você ouviu o pastor pregando, e aí lá na sua consciência, a tua própria consciência falando com você: olha, o pastor tem razão, o que o pastor está falando ali é a verdade, o que o pastor está dizendo realmente é a verdade. E aí termina o culto, você chega ali na porta, você já esqueceu tudo que o pastor disse. Isso daí, amados, é sinal de uma consciência fechada. E quando isso acontece com você, você corre o risco de se perder. Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Porque infelizmente Satanás tem cegado o entendimento. É o que Paulo está dizendo aqui para a igreja. O diabo, ele tem cegado o entendimento, porque Satanás não quer que você cresça espiritualmente.
Satanás não quer que você enxergue as coisas de Deus. Eu meditando sobre esse versículo, e Deus me levou então a esse tema, cegueira espiritual. Eu falei, mas Deus, o que causa essa cegueira espiritual? Interessante que Jesus, quando ele queria falar sobre o reino dos céus, quando ele queria lhe ensinar a respeito das coisas celestiais, Jesus ele falava por parábolas, ele fazia uma comparação, ele pegava as coisas deste mundo e ele comparava, pegava as coisas do reino dos céus e comparava com as coisas deste mundo. E eu quero fazer também hoje desta maneira para ensinar você o que é uma cegueira espiritual, o que causa esta cegueira espiritual, para talvez ficar mais fácil o teu entendimento. E eu fui então me perguntando a respeito de doenças que causam cegueiras no nosso corpo físico. E existem 5 doenças que causam cegueira física no ser humano. E ali então eu orei e falei para Deus, Deus me deu a interpretação, o entendimento, para trazer para o lado espiritual, porque o que vai nos edificar é o lado espiritual e não o lado físico. E ali então eu trouxe essas 5 enfermidades, essas 5 doenças, para o lado espiritual, para o agir de Satanás na nossa vida, porque Deus não coloca enfermidade em você, amados. Deus não coloca doenças em você. Quem coloca é Satanás, para atormentar, para te perturbar, para te fazer mal. Agora, Deus ele manifesta o poder de cura, Deus manifesta o poder de libertação. Então essas enfermidades, assim como ela cega a visão humana, Satanás trabalha também para cegar a visão espiritual, ou seja, a nossa mente. E uma delas é o glaucoma. Essa doença, ela vem para causar cegueira física. E Satanás, ele coloca aí um glaucoma espiritual na vida do crente, para impedir o crente de ver a glória de Deus. E o que seria isso? Como Satanás trabalha, como ele age nisso aí, como ele faz? O glaucoma, amados, é uma enfermidade que impede a imagem de chegar nitidamente no cérebro. E Satanás ele age dessa maneira também. Ele coloca um bloqueio, uma barreira diante da tua mente para impedir a mensagem, a palavra de Deus de chegar nitidamente na tua mente. E ele usa, muitas vezes, o ponto cego da visão periférica. Satanás, muitas vezes, ele coloca aí um ponto cego na tua visão periférica. Isso daí, eu gostaria da tua participação nesse momento. Vou fazer algo aqui para quebrar o gelo, e para mostrar para você o que Satanás muitas vezes faz na vida das pessoas. Deus ele nos deu uma visão perfeita, tanto física como espiritual, mas Satanás ele coloca obstáculo, ele coloca barreira. Vocês estão dispostos aí a trabalhar junto comigo? Amém? Então eu gostaria que você fizesse o seguinte: com a tua mão direita tapasse o teu olho direito. Isso. Agora você vai pegar o teu dedo da mão esquerda, colocar bem no centro assim, bem na frente. Isso, estica o braço o máximo que você puder. Isso. E agora você vai levar o seu dedo para o lado direito até esconder na sua mão. Vai levando até a hora que esconder você para. A hora que você não conseguir ver mais o teu dedo, você para. Segura ele aí onde você estiver. Tapa os olhos, tem que tapar o olho direito, eu mandei. Isso.
Você vai pegar o seu dedo e levar até esconder na sua mão. Escondeu? Agora tira a mão do olho e mantém o dedo onde está. Olha agora para você ver o ângulo que ainda tem do teu dedo até onde você consegue enxergar aqui. Você não podia mexer o rosto. Não podia, você tem que ficar parado. Faz de novo. Pega o dedo aqui na frente, né, e leva até esconder atrás da sua mão. Escondeu, você para. Tira agora a sua mão do olho. Esse ângulo que você tem, da onde está o teu dedo, até onde você consegue enxergar, é a visão que Satanás muitas vezes tapa de você. O diabo tem feito isso com muitos crentes, amados, feito o crente enxergar só aqui, ó. Só aqui. E Deus tem dado para você uma visão periférica, para você enxergar para cá e para cá. Quando a palavra de Deus fala que Satanás tem cegado o entendimento, ele tem impedido as pessoas de verem os detalhes da palavra de Deus. Ele tem colocado no crente uma visão turva, e a visão turva, ela impede a pessoa de ver detalhes. E hoje muitos crentes estão com uma visão turva espiritual, porque não conseguem ver detalhes da palavra de Deus na sua vida, conseguem ver só aquele arroz e feijão, só aqueles versículos decorados, conseguem ler somente a Bíblia como se estivesse lendo um livro, não consegue aprofundar, não consegue buscar detalhes da palavra, porque o diabo não quer que você enxerga, não quer que você veja a glória de Deus. Infelizmente, ele tem colocado um ponto cego na visão periférica das pessoas e tem impedido elas de verem a glória de Deus, enxergar só para frente. Tem pessoas que vêm para a igreja, vê milagres acontecendo na vida de um irmão, vê milagres acontecendo na vida de outro, e ela continua naquela mesma coisa, porque ela está cega espiritualmente, só enxerga esse pedacinho, a qual Satanás permite ela enxergar. Uma outra coisa também que causa cegueira é o desconforto nos olhos. Sabe assim, aquele dia que você fica ali o dia todo diante do computador? Talvez o teu trabalho seja esse, você trabalhar ali com o computador, em frente ao computador o dia todo. Quando chega a tardezinha, você não consegue enxergar quase nada mais, porque a tua visão ela está desconfortável. A pessoa que fica ali o dia todo só no celular, chega um certo momento em que a visão dela fica desconfortável. Isso daí é um perigo, pode causar cegueira, problema na visão. E o que isso daí tem a ver com a nossa vida espiritual? Amados, tem muitas pessoas hoje em dia focadas só no problema dela. Tem muitas pessoas hoje em dia focadas só naquilo que ela quer. Ela não consegue ver outra coisa a não ser aquilo que ela quer. Isso daí causa um desconforto na tua visão espiritual, porque você deixa de ver a glória de Deus e começa a ver só aquilo que você quer, só aquilo que você deseja. Olha, aconteceu isso com Abraão. Deus falou assim para Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer você ser pai. Tua esposa é estéril, mas ela vai ser mãe de filhos. E aquilo ali era algo que Abraão desejava tanto. E ele começou então a focar naquilo que ele queria. Deus disse para ele: olha, a tua descendência será tão grande que se alguém contar a areia da terra, contará também a tua descendência. E aí Abraão começa então a andar olhando para a terra, começa a andar ali olhando para aquilo que ele achava que a descendência dele seria daquele tamanho. E isso daí fez Abraão desviar da presença de Deus, até que chegou um determinado dia, lá em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1, Deus vem ali diante de Abraão e fala para ele: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, Abraão, anda na
Amados, aquilo que Abraão tanto queria, fez ele perder a visão da glória de Deus. Aquilo que ele tanto almejava, fez ele perder a visão da presença de Deus. E Satanás, ele faz a mesma coisa na vida dos crentes. Ele vai ali colocando desejo, colocando cobiça no coração do crente, para fazer com que o crente perca o foco e foque somente naquilo que ele quer. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero assim, eu quero desse jeito. Meus problemas, minha conta que eu tenho que pagar amanhã é dia de eu pagar a água, amanhã é dia de eu pagar a luz, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? E a pessoa deixa de olhar para Deus e começa a olhar para o problema, começa a ficar cega espiritualmente. A palavra de Deus diz no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amados, você tem que levar os teus olhos para o Senhor, você tem que levar os teus olhos para a glória de Deus, tirar os teus olhos dos problemas, das dificuldades. Para de ficar pensando nos teus problemas, comece a pensar na palavra de Deus. Pare de ocupar a tua mente com os teus problemas e encha a tua mente com a palavra de Deus. Ela quem vai abrir os teus olhos. A segunda coisa que nós podemos falar aqui também é sobre a degeneração macular. É uma outra doença que causa cegueira nas pessoas. O que é isso? Degeneração macular é aquilo que vai desmanchando, aquilo que vai degenerando, aquilo que vai acabando. Amados, conforme você vai envelhecendo, conforme você vai ficando velho, a tua visão já não vai sendo aquela mesma coisa que era antes quando você era jovem. A nossa visão ela vai diminuindo. E na vida espiritual também não é diferente. Conforme você vai passando os anos caminhando com Cristo, você começa a perder o foco, você começa a ir perdendo a visão espiritual. Talvez seja esse o teu problema hoje. Você já não consegue mais ver a glória, o poder, a palavra de Deus da maneira qual você via antes lá no começo. Satanás coloca uma degeneração macular espiritual na vida das pessoas. Conforme ela vai passando os anos ali caminhando com Cristo, ela vai diminuindo a visão espiritual. E um dos motivos, amados, pode ser a hereditariedade. E o que seria essa hereditariedade? Hereditário é aquilo que vem dos antepassados. Hoje tem muitos crentes fazendo novos convertidos perder a visão. Talvez pessoas tenham chegado diante de você e tenham dito assim: mas para que você ficar indo na igreja todo dia? Mas para que ir tanto assim na igreja? Não precisa nada disso não. Vamos divertir, vamos curtir, vamos viver a vida. E tem muitos crentes caindo nessa daí. Tem muitos crentes indo por essa daí. É algo hereditário. Pessoas velhas já convertidas, crentes de anos de conversão, que perdeu a visão, já ficou cego espiritualmente e quer tirar os outros que estão enxergando agora. Uma outra coisa que causa também cegueira espiritual, amados, é a má alimentação. Quando você não se alimenta direito da palavra de Deus, fica um bom tempo sem comer para você ver. Você faz um jejum aí de uma semana. Quando chega no final da semana que você vai entregar o jejum, você já não está enxergando nada direito, a tua visão já está embaçada, porque você não se alimentou direito. Você não se alimentou como deveria. E quando você não se alimenta da palavra de Deus, você perde a visão espiritual.
você perde a visão da glória de Deus, você acaba desistindo, desanimando. Aleluia. Uma outra coisa também que nós podemos falar aqui, amados, é a retinopatia diabética. A diabetes é uma das maiores causadoras de cegueira nas pessoas. A diabetes é algo que mais cega as pessoas nos dias de hoje. O que nós podemos entender sobre essa enfermidade? A diabetes, a grande quantidade de de açúcar no sangue, faz com que estoura, os vasinhos sanguíneos no olho, e aquilo ali vai então dificultando a visão da pessoa. A grande quantidade de açúcar no sangue faz isso. É onde que muitos diabéticos acabam ficando cegos, porque não cuidam, não se preocupam com isso. Hoje existe uma injeção, que ela é aplicada dentro do olho da pessoa, a qual ela combate a vazão desses vasinhos sanguíneos, impedindo a pessoa de ficar cega. Mas olha para você ver a situação, ela é aplicada dentro do olho. O que eu entendo com isso daí, o que eu trago para o lado espiritual com isso daí? A palavra de Deus, quando você começa a perder a visão, quando você começa a perder o foco espiritual da tua vida, você tem que aplicar a palavra de Deus direto naquele ponto onde está te causando cegueira. Amados, imagine você numa situação dessa. Eu vou tomar essa injeção, vamos olhar aí para um diabético, a qual está ficando cego. E ali então tem essa solução da injeção. A hora que a agulha vem chegando assim, bem pertinho do olho, qual é a reação dessa pessoa? Coloque você no lugar dela, qual seria a tua reação? Ver aquela agulha chegando bem pertinho do seu olho assim, sabendo que ela vai penetrar dentro do teu olho. Eu imagino que deve ser algo dolorido. Algo assim que a pessoa na hora ali, ela vai tentar escapar, ela vai tentar fugir, ela vai fechar o olho. É essa sensação também que muitas vezes, quando você aplica a palavra direto no ponto que está te causando a visão, a cegueira, é essa sensação que te causa. Dói. A pessoa não quer. Mas eu tenho que deixar isso. Mas eu tenho que deixar aquilo. Mas eu não posso mais andar com meus amigos. Mas eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Mas eu não posso mais ser do jeito que eu era. Mas eu não posso mais frequentar os lugares que eu frequentava. Isso dói, isso daí causa um mal-estar. Mas se você quer ver a glória de Deus, é necessário. É necessário, amados. Se você não quer perder a visão espiritual, é necessário você passar por isso daí. Aplique a palavra de Deus no ponto exato aonde está fazendo você perder a visão. Seja lá qual for o problema, talvez é a amizade. Aplique a palavra de Deus na amizade. E a Bíblia diz assim que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É necessário você fazer isso, amados. Uma outra enfermidade aqui também bem conhecida é a catarata. São enfermidades que causam cegueiras físicas, e Satanás ele faz aproveito disso daí para cegar você espiritualmente. Como é o sintoma da catarata? O que ela causa? A catarata ela causa uma opacidade no cristalino, na lente natural do olho. Ela vai formando ali uma película,
no cristalino do olho, a qual impede a luz da imagem penetrar no olho da pessoa e chegar até a mente. E Satanás tem feito da mesma maneira também para cegar as pessoas, para cegar os crentes. Ele tem colocado uma catarata na mente das pessoas para impedi-las de ver a glória de Deus. Uma película. Sabe como que o diabo faz isso? Sabe aquele momento assim como esse, que você está aí sentadinho ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Satanás faz passar um filme diante de você, o filme da tua vida. Você está presente fisicamente, mas a tua mente está longe da palavra de Deus, porque está cego. Satanás cegou o entendimento. E ali vem aquele filme do passado. É algo que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo no momento. Satanás começa a colocar diante de você sentimentos que talvez faz muitos anos que você não lembra mais, não sente mais. O diabo começa a passar tudo aquilo ali diante de você, para impedir você de entender a palavra de Deus, para impedir você de ver a glória de Deus, para impedir você de contemplar os mistérios de Deus. Isso daí é a catarata espiritual que Satanás coloca diante da vida dos cristãos. Jesus. A pessoa, se ela deixa de participar da palavra de Deus, amados, ela deixa de participar dos cultos, ela vai ficando uma pessoa fraca. Uma outra coisa também que produz, que fortalece a catarata na vida das pessoas, é a desnutrição. Quando você está desnutrido espiritualmente, fica fácil para Satanás colocar esse filme na tua vida. Quando você não está atento, não está com a tua mente ligada na palavra de Deus, naquilo que está sendo pregado, fica fácil de Satanás colocar esse filme e impedir você, porque o diabo sabe que aquilo que te mantém em pé é a palavra de Deus. O diabo sabe que aquilo que te dá vitória é a palavra de Deus. O diabo sabe que aquilo que te leva ao céu é a palavra de Deus. O diabo sabe que aquilo que faz você vencer e triunfar diante das tentações é a palavra de Deus. E o que ele não quer que você entenda é a palavra de Deus. Por isso ele cega o entendimento. É que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios: olha, ele tem cegado o entendimento, ele tem feito muitos se perderem, ele tem feito muitos se desviarem, porque não conhece a palavra. Existe uma catarata na infância. O que eu estou falando aqui agora é físico. Crianças, que já nascem com essa enfermidade. E por que disso daí, amados? Tem uma bactéria chamada toxoplasmose. É o nome da bactéria. E essa bactéria aí, ela é contraída através das fezes do gato. Então, se alguém tem gato em casa, olha, não deixa a criança brincar com o gato, não, porque é perigoso. E essa bactéria, ela causa várias doenças no corpo físico da criança. E uma delas é a catarata, é a cegueira. E uma outra coisa também perigosa, que causa cegueira na criança, é a rubéola na gravidez. Vocês mulheres devem saber muito bem disso daí, o perigo que é, o risco que a criança corre. Então é necessário um cuidado muito grande, amados. E se nós não tomarmos cuidado também, nós podemos causar cegueiras espirituais na vida de novos convertidos. A mãe, quando ela está grávida, se ela não tomar cuidado, quem sofre é a criança. A mãe, se ela não cuida direito da criança e deixa a criança jogada, quem sofre é a criança.
E assim também é na nossa vida espiritual. Se nós não tomarmos cuidado, amados, nós secamos a vida dos novos convertidos, com doenças espirituais em nós. Acabamos afetando a visão dos novos convertidos, fazendo eles perderem a fé, perderem a esperança, perderem o foco em Jesus Cristo. Muitas vezes por causa do nosso orgulho, muitas vezes por causa da arrogância, por causa do egoísmo. Os novos convertidos estão sendo cegos espiritualmente, porque ele olha para você e vê você um crente arrogante, um crente egoísta, um crente mesquinho, e ele diz assim: eu ser crente? De maneira alguma. Satanás muitas vezes usa os crentes para isso daí. Número 5. É a retinopatia hipertensiva. É um dos fatores que causa cegueira espiritual. O que é a retinopatia hipertensiva? É a hipertensão. Muitas pessoas estão sofrendo aí de hipertensão e estão correndo o risco de perderem a visão. Talvez você não sabia que a hipertensão pode causar cegueira, mas ela causa. E trazendo para o nosso lado espiritual, é o que nos interessa aqui nessa noite. O que seria uma hipertensão espiritual? É aquela pressão que Satanás faz sobre você, a opressão que muitas vezes o diabo coloca na tua vida. O diabo vem te oprimindo, vem fazendo pressão, a ponto de você pensar assim: quer saber de uma coisa? Não vou para a igreja mais. Quer saber de uma coisa? Não vou servir a Deus mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tudo, vou parar com tudo. E Satanás prevalece. Então muitas vezes o diabo coloca a pressão, a opressão na tua vida, para te causar cegueira espiritual, para cegar o teu entendimento, para fazer você se perder, como Paulo está dizendo aqui. Aleluia. É o caso que nós vemos hoje de muitas pessoas que têm desviado dos caminhos do Senhor, muitas pessoas que têm afastado da igreja, porque a pressão foi tão grande sobre a vida dela, e ela acabou ficando cega espiritualmente. Não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais do ministério. E a pessoa às vezes até tenta firmar, mas ela não consegue. Ela até tenta se levantar, mas ela não consegue caminhar, porque ficou cega espiritualmente. Amados, o que você faria? Já estou terminando aqui essa passagem, concluindo ela. O que você faria se você fosse a um oftalmologista e ele dissesse assim para você: olha, daqui a alguns anos você vai ficar cego? Qual seria a tua reação diante disso daí? O diagnóstico do oftalmologista ali seria esse: você vai perder a sua visão, você vai ficar cego. Você iria pegar ali um prego e dizer assim: já que eu vou ficar cego mesmo, ia furar os 2 olhos? Seria essa a tua reação? Eu creio que você iria aí juntar um dinheiro, fazer um tratamento, né? Mas doutor, tem alguma solução? Tem algum recurso, doutor? Tem, só que é caro. Doutor, tem como eu fazer um implante? Tem, mas é caro.
Não seria essa a tua reação, igreja? Você ia buscar uma solução de tudo quanto é jeito. Agora hoje, o Espírito Santo de Deus está falando com você: cuidado, porque você está correndo sério risco de ficar cego espiritualmente. O diabo está tentando cegar o teu entendimento, cegar a tua alma. Qual é a tua reação? A minha alma que se dane? Para muitos crentes, infelizmente, tem sido essa a reação das pessoas. Deus está falando: cuidado, abra os teus olhos, cuide da tua vida espiritual, cuide da tua saúde espiritual. E as pessoas não dão a mínima, não querem nem saber, não se importam com a palavra de Deus, não se importam com a sua alma, só se importam com a sua carne. Amados, da mesma maneira que você se preocupa com a tua vida física, com a tua carne, você tem que se preocupar com a tua vida espiritual, com a tua alma. E muito mais ainda com a tua alma. Sabe por quê? Essa vida física nossa, a hora que fechamos os olhos, a hora que Deus tira o fôlego de vida de nós, amados, essa vida acaba. Mas a tua vida espiritual, a tua alma vive eternamente. E ela tem dois destinos: ou o céu ou o inferno. E então eu pergunto para você: para onde você está conduzindo a tua alma? Você tem se preocupado com ela, assim como você se preocupa com o teu corpo físico? Amados, a palavra de Deus para você nessa noite é essa: assim que se você soubesse que teria pouco tempo de visão, você iria fazer de tudo para recuperar a visão, para não ficar cego. Faça o mesmo com a palavra de Deus. E olha que eu imagino o seguinte: se o médico disser para você, você vai ficar cego, eu creio que toda semana você estaria ali no médico, você estaria pagando consultas particulares, você estaria procurando ali os melhores tratamentos, você estaria frequentemente no médico. E Deus fala para você: olha, você está perdendo a tua visão espiritual. Ah, é? Então não vou botar na igreja mais não. Vai pegar o preguinho espiritual e furar os dois olhos da alma. É sério, amados? É sério isso? Um dia pode ser tarde. E quando você querer se arrepender, pode não ter tempo disso mais. O diabo está cegando o entendimento das pessoas, para que não veja a glória de Deus, para que não entenda a palavra de Deus, para que vivam uma vida de cegueira espiritual. Mas você não dê esse crédito a Satanás. Em nome de Jesus Cristo, procure viver uma vida espiritual saudável. Cuide da sua visão espiritual. Não perca o foco, não perca a visão do reino dos céus da tua vida.